Ai, ai. Mas veja bem, vou fazer uma oração, pedir a Deus que Deus traga uma palavra hoje que possa fortalecer seu coração onde você estiver. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós levantamos nossa voz até o teu altar, primeiro para te dar graças porque nós estamos vivos. É mais um final de semana que nós estamos passando e nós aproveitamos e pedimos que o Senhor Deus nos dê saúde, que o Senhor Deus nos farte de dias na terra, debaixo da sua proteção, do seu livramento, com saúde, guardados e livres do mal. Que o Senhor Deus abençoe de uma maneira muito especial todos aqueles que estão no propósito da oração. Você que está orando, você que está buscando, você que está dentro do jejum da vitória. Que o Senhor Deus possa te dar uma resposta de milagres naquilo que você está buscando. Que Ele venha te conceder uma bênção que você busca, seja uma bênção de cura, de libertação sua, ou de libertação de alguém da família, ou de bênção para o seu lar, enfim, o que você está buscando que Deus possa te conceder. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos para a nossa meditação desta noite. Eu quero meditar com vocês o que está escrito no Evangelho de São João, que você vai chegar lá. É no capítulo, acho que você já até passou, no capítulo 6, do versículo 68. No sexto dia você leu muito a palavra de Deus, porque o capítulo 6 do Evangelho de São João tem mais de 60 versículos para ler, né? E no 68 diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Eu quero conversar com você sobre isso. Veja bem, não tem coisa que nos deixa mais chateado, né? Do que muitas coisas, né? Mas dentre as muitas coisas que nos deixam chateados, tem duas coisas também que nos deixam chateados. Primeiro é nós não sermos compreendidos ou não sermos assimilados. É quando você fala uma coisa para a pessoa entende totalmente errado. É tão difícil, né? Porque tem pessoas que parecem assim que têm uma facilidade para fazer uma interpretação do que você diz, sempre para um lado muito negativo, e ele já às vezes pega o que você fala e ele sempre tem na cabeça uma forma de construir as palavras do outro de uma forma negativa. Às vezes acha que você está ofendendo, acha que você está realmente dizendo alguma coisa nas entrelinhas, né? Para ofender a pessoa. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende de outro jeito. Isso é tão ruim, isso chateia, porque você tem que estar se explicando. Não, mas eu não quis dizer isso aí, não, eu não quis falar isso aí que você está pensando. E é comum as pessoas pegarem duplo sentido nas palavras. A gente tem que tomar muito cuidado com certas pessoas, com aquilo que nós vamos falar, porque tem pessoas que são assim, especialistas em entenderem tudo errado. Você fala, ele compreende sempre de um outro jeito, ele sempre tem uma conotação muito negativa para o que você fala, porque a pessoa sempre absorve assim, as palavras de uma forma negativa. Isso é ruim, não ser compreendido, não ser assimilado. Outra coisa que é também, dentre as muitas coisas, uma coisa que nos chateia, que é muito ruim, é quando você percebe que alguém está querendo usar você, querendo se beneficiar de você, querendo tirar vantagem em cima de você. Isso às vezes acontece muito. Quando você percebe isso, que alguém está querendo usar você, que está querendo tirar vantagem em cima de você, você se chateia. E Jesus ficou chateado por conta dessas situações. Ele sentiu a mesma coisa que qualquer um de nós sentimos. Quando você percebe que não está sendo assimilado, quando você percebe, por exemplo, que as pessoas estão querendo somente se beneficiar através daquilo que você tem para oferecer, tirar vantagem da sua bondade, tirar vantagem daquilo que você possa, de certo, com certeza, promover na vida do outro, aí a pessoa tira vantagem disso o tempo todo. É uma coisa que deixou até Jesus indignado. Como foi isso? Jesus foi pregar na Galileia, e ele fez um seminário que a palavra de Deus fala que foi de 3 dias. Ele ficou 3 dias pregando para as pessoas. As pessoas estavam em trânsito, era um período próximo da Páscoa judaica,
E na Páscoa, o judeu, ele saía de todo lugar que ele estava e ia para Jerusalém. Onde ele morasse, ele saía para Jerusalém para ir para a celebração da Páscoa. Porque o lugar de celebrar a Páscoa era em Jerusalém, no templo. E eles faziam isso. Eles se preparavam para isso e levavam comida no meio do caminho. E o comendo, levavam pão, levavam peixe assado já, guardadinho. E eles, na maioria das vezes, iam a pé. De onde eles estavam, eles seguiam a pé para poder chegar em Jerusalém e, consequentemente, participarem da Páscoa. E Jesus estava sabendo que em Jerusalém todo mundo estava muito armado, querendo tirar a vida dele antes da hora. As pessoas estavam querendo matá-lo antes da hora e ele estava ali pela Galiléia, que ficava mais ou menos a 200 quilômetros longe de Jerusalém. E as pessoas que estavam em trânsito, que iam passando exatamente para Jerusalém, passavam por ali, aí se depararam com Jesus pregando, né, numa montanha. Ele estava lá trazendo a palavra. E ele começou a pregar em um determinado lugar. Pregou para as pessoas, começou a pregar, e essa pregação foi se estendendo, demorou 3 dias pregando. E as pessoas que levavam aquela comida já toda preparadinha para poder seguir viagem e comendo no meio da caminhada que faziam até Jerusalém, como eles pararam 3 dias ali, eles foram consumindo o que eles tinham preparado para poder caminhar. E no final das contas eles acabaram comendo o que tinham e estavam todos sentindo muita fome. E alguém chegou com Jesus e disse para Jesus: olha, Senhor, o povo está com fome. Jesus sabia que as pessoas estavam com fome. Mas alguém disse: nem que tivesse aí 200 denários para comprar de pão, a gente teria dinheiro para comprar tanto pão, né? 200 denários era praticamente o que? Uma jornada de um jornaleiro, que chama de jornada de um dia. Você fala 200 dias, né? Mais ou menos conte quanto é uma diária hoje de um operário, aí conte como se a gente tivesse trabalhado 200 dias, é alguma coisa quase que 1 ano de salário mínimo. Vocês estão entendendo? E esse dinheiro, alguém disse, não é nem suficiente para comprar pão. Se a gente tivesse 200 denários aqui, essa dinheirama toda, né? Quase, deixa eu ver aqui, 10 mil, em torno de 10 mil reais para poder dar de comer para esse povo, ainda não seria suficiente para comprar pão e dar para todo mundo. Porque existiam lá mais ou menos 5 mil homens. Aí você faz as contas, num lugar que tem 5 mil homens, tem mulher também, e sempre tem mais mulher do que homem, né? Aí contando as crianças, era muita gente. Se calcula que Jesus tinha conseguido parar e juntar num canto só, mais ou menos em torno de 15 mil pessoas ali para poder ouvi-lo. Aí alguém disse que não tinha dinheiro suficiente para comprar pão, mas no entanto tinha um garoto lá no meio da multidão que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o discípulo disse assim: mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão toda? Jesus: tragam aqui esse menino. Trouxeram o garoto até a presença de Jesus. Jesus pediu os pães e os peixes do garoto, mandou os discípulos reunir as pessoas e fazê-las sentarem em grupos de 100, de 150, na relva que havia realmente, que ficava perto do mar da Galiléia. E ele multiplicou, fez o milagre da multiplicação, começou a cortar pão, o pão não acabava, começou a separar os peixes, e os peixes realmente assados não acabava. O certo é que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos serviu para ele fazer uma quantidade enorme, encher vários cestos, comida suficiente para dar para as pessoas que estavam com fome ali. E depois que ele fez isso, ele mandou distribuir para o povo. E os discípulos reuniram pessoas e foram distribuir, todo mundo comeu à vontade, comeu peixe, comeu pão, eles comeram que ficaram saciados, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos de pães, que Jesus mandou recolher, que as pessoas não conseguiam comer o suficiente, né? E acabavam deixando lá, que não aguentavam mais, e deixaram o pão lá. Jesus mandou recolher todo, ainda deu 12 cestos de pães. Quando Jesus fez isso, as pessoas se empolgaram demais. Ficou todo mundo muito entusiasmado, e sabe o que eles queriam? Queriam proclamar Jesus Cristo como o rei deles. Quando Jesus percebeu que
eles estavam querendo proclamá-lo como rei. Jesus disse, não vai dar não. E o que Jesus fez? Jesus subiu para o alto de uma montanha e subiu, foi embora lá para a montanha. Quando ele desceu de madrugada, ele foi para o outro lado do mar da Galileia, que tem aquele episódio, né, que a gente sabe aqui do milagre de andar sobre o mar. Quando ele desceu, ele pegou o barco, o povo já tinha tudo embora, as pessoas estavam tudo muito alvoroçadas, querendo pegar ele e colocar na costa e aclamá-lo como rei, e ele subiu para a montanha para orar. Aí de madrugada, entre as 3 às 6 da manhã, ele desceu, subiu do barco, andou sobre as águas, subiu do barco e foi para o outro lado do mar da Galileia. Quando amanheceu o dia, aquela multidão todinha voltou no mesmo lugar onde ele estava, onde eles tinham comido o pão e o peixe no dia anterior, para encontrar ele de novo, mas chegaram lá e não encontraram. Alguém falou que ele estava do outro lado e o pessoal deram uma volta do mar da Galileia, que não era uma volta considerável. O mar da Galileia tinha mais de 11 metros de largura. Eles foram, deram uma volta e chegaram lá onde Jesus estava, do outro lado já, do lado oposto. Quando eles chegaram lá, que viram Jesus, aquela multidão chegou, todo mundo empolgado, todo mundo animado, todo mundo assim, pilhado e numa alegria só. Senhor, Senhor, nós te procurávamos, mas a gente não conseguia te achar, e todo mundo muito alegre, muito sorridente, muito feliz. A única pessoa que não estava alegre era Jesus. Jesus estava sério, pensativo, e olhou para eles e disse, vocês estão me procurando, porque ontem vocês comeram do pão e do peixe, e vocês querem comer novamente, por isso que vocês estão me procurando. Em outras palavras, vocês receberam aquele milagre ontem, estão querendo receber de novo, é por isso que vocês estão atrás de mim. Não é por causa das coisas que eu tenho falado para vocês, mas porque vocês querem milagres. Milagres, por isso vocês me procuram. Às vezes tem pessoas que têm essa mesma motivação, só procura Jesus por conta do milagre. E nesse dia que eles foram atrás de milagre, Jesus falou que ele não ia operar no milagre. Ele já estava meio chateado, ele disse, pois olha, não vai haver milagre, ele falou. Ele pegou disso uma palavra que eu achei muito interessante, que está no versículo 27, do mesmo capítulo 6, ele falou para o povo assim, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, ele diz aqui. Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Né? Jesus disse, olha, vocês trabalham somente pelas coisas materiais, ele falou. Somente por comer, vocês querem viver só de milagres, Jesus falou. Vocês se esforçam quando é para receber alguma coisa. Se esforçam quando é para receber um milagre. Se esforçam quando é para receber uma bênção. Para isso vocês vão atrás, vocês correm. Mas as coisas que de respeito à vida eterna, vocês não estão tão interessados, falou Jesus. Vocês trabalham e são esforçados pelas coisas perecíveis, pelas coisas que perecem, pelas coisas que são passageiras, como as bênçãos que você recebe, os milagres, mas não vejo em vocês o mesmo esforço, a mesma determinação pelas coisas que subsistem para a vida eterna, a qual o Pai me selou, disse ele. Eu sou autêntico, eu sou o único alguém que posso dar para vocês a vida eterna, porque eu tenho selo de autenticidade, ele falou para o povo assim. As pessoas ouviram isso, mas eles também não se ligaram muito não, o que eles queriam era milagre. Eles estavam atrás de Jesus Cristo por causa de milagre. Era o que eles queriam, se beneficiarem do poder de Jesus para operar maravilhas na vida deles, para poder abençoá-los, curá-los, multiplicar pão, multiplicar peixe e alimentar eles. Estavam preocupados só em resolver esse problema. Aí Jesus disse, pois hoje eu não vou operar milagre não. Hoje não tem milagre. Ele falou. Aí nesse dia, ele fez uma pregação, a multidão estava toda lá, o pessoal parando para ouvi-lo. Ele fez uma pregação dizendo assim, olha, o vosso pai, os vossos pais, lá no deserto, eles comeram do maná, comeram do pão, mas eles voltaram a sentir fome. Mas aquele que comer do meu pão que eu tenho para dar, nunca mais vai sentir fome, mas vai ser saciado para a vida eterna, ele falou.
O pessoal ficou sem entender, mas que história é essa desse pão aí que ninguém vai mais sentir fome e tal? Ele falava no sentido totalmente espiritual, né? A sede, a fome espiritual que às vezes o ser humano tem, que ele anda à procura de uma verdade para poder satisfazer ou preencher o vazio da alma. Só é possível com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria dizer para o povo ali que não tinha salvação fora dele, que ele era a única pessoa que tinha a resposta exatamente para as interrogações de todo mundo, ele era a única pessoa que tinha a capacidade de saciar a fome daquelas pessoas que estavam ali, que era exatamente a fome espiritual. Não era a fome física, mas a fome espiritual, a fome de Deus, para poder preencher as necessidades da alma. Mas eles continuaram não entendendo. Eles queriam um milagre, eles queriam ouvir Jesus falar alguma coisa, falar de milagre, dar para eles operar algum sinal, algum milagre, abençoá-los de alguma forma. Mas naquele dia Jesus Cristo resolveu fazer diferente. Ele não operou milagre, mas ele começou a pregar para levar as pessoas exatamente à vida eterna, à salvação. Porque o milagre passa. Jesus pode até operar milagre na vida de uma pessoa, mas se ela não tiver comprometimento com Jesus e não reconhecê-lo como Senhor e como Salvador e não aceitar o plano da cruz, ele pode até receber milagre, mas ele pode perder o maior milagre, que é a vida eterna, que é o grande objetivo da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu, acima de tudo, para salvar você, para não deixar você ir para o inferno. Você está me entendendo isso aí? Para fazer com que você realmente seja salvo, algo que você só vai entender no dia em que o seu coração parar de bater, que o seu cérebro parar de funcionar, que você for confrontado para a eternidade, você vai perceber o quanto é importante ter Jesus como Senhor, como Salvador, independente se ele opere milagre na vida da gente ou não, mas que você está com ele porque entender que ele é o único que pode te salvar, o único que pode te dar a vida eterna. Foi ele que morreu por você. Às vezes as pessoas ficam apegadas demais em outros santos, né, que foram homens de Deus abençoados, como Pedro, como Paulo, como José, como Maria, que são pessoas extraordinárias, de um exemplo de vida extraordinário. Mas nenhum deles pode salvar você. Nenhum santo do passado pode salvar você. Nenhum santo do presente pode salvar você. Você está me entendendo? Só quem pode salvar é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo foi selado para isso, como ele falou? Porque o Pai me selou, ele falou. Porque ele foi o único que morreu por você na cruz. Ele morreu por você na cruz, ele morreu pelo apóstolo São Paulo, ele morreu pelo apóstolo São Pedro, ele morreu pela Virgem Maria, ele morreu por São José, ele morreu por João, morreu por todos, até por você e por mim. Ninguém pode tirar esse mérito. Só ele é o Salvador. Você está me entendendo? E você tem que se envolver com ele e reconhecê-lo como Senhor e como Salvador da sua vida, exatamente para você alcançar a vida eterna, que foi a razão principal pela qual ele morreu na cruz, para dar para nós a garantia de vida eterna quando cremos e aceitamos o plano da cruz e nos aproximamos dele e o reconhecemos como Salvador e como Senhor das nossas vidas. E aquelas pessoas não estavam entendendo nada disso e não queriam isso. Eles queriam milagres. Estavam atrás de movimento. Vocês estão entendendo como hoje acontece muito isso? Tem pessoas que só andam atrás de movimento. Onde tem movimento religioso, ele está lá no movimento. Mas ele nunca se firma com Deus. Nunca se firma com Jesus, nunca mantém uma posição, uma postura, nunca se define. Isso aí é péssimo, porque isso aí tira a oportunidade da pessoa realmente não receber a maior bênção que o ser humano possa receber, que é a vida eterna. Nada é mais importante do que ser salvo. É muito importante ser curado, ser liberto, é muito importante, enfim, receber bênçãos que nós pedimos, mas mais importante é estar comprometido com o plano da cruz e ser salvo, ter a vida eterna. E nesse dia Jesus não quis operar milagres, não quis. Mas ele fez uma pregação bem clara, para deixar bem claro para as pessoas isso. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão jamais terá fome de sede.
Aí ele pegou, citou, olha, o pai de vocês lá no deserto comeu aquele pão, mas eles tornaram a ter fome. Mas aquele que comer do pão que era ele, Jesus, que nós comemos de uma forma simbolizada na Santa Ceia, ele falou que nós não teríamos mais fome espiritual, que nós estaríamos saciados e resolvidos espiritualmente quando nos alimentamos da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E quando ele começou a pregar sobre isso, meu irmão, o pessoal não gostou. As pessoas que estavam lá não gostaram nem um pouco dessa pregação e disseram assim: ah, mas essa pregação está muito dura, está muito chata, quem que pode ouvir isso aí? As pessoas falavam assim. Não dá para ouvir isso que ele está falando, não. As pessoas queriam talvez uma pregação de milagre, uma pregação que atendesse exatamente às necessidades materiais, porque ele estava ali se esforçando pelas coisas perecíveis, como falou Jesus. E Jesus pregou sobre salvação, sobre vida eterna e se apresentou como o único Salvador. Todo mundo foi embora, as pessoas viravam as costas, até discípulos ele perdeu, diz aqui a palavra de Deus. Que alguns discípulos já não andavam mais com ele, saíram e foram embora chateados, o pessoal, não, ele está blasfemando, quem pode ouvir um negócio desse? Essa pregação aí está dura demais, isso aí não tem sentido. E saíram reclamando com as coisas que Jesus falou. Jesus ficou falando sozinho, todo mundo foi embora, Jesus ficou sozinho, falando sozinho. Para não dizer que estava sozinho, estavam os discípulos do lado dele, todos sem jeito, sem saber o que dizer. Todo mundo ficou envergonhado, ficou constrangido em ver que houve essa falta de educação. As pessoas viraram as costas e foram embora. Aí Jesus ficou muito chateado. Jesus ficou chateado por isso. Ele não estava sendo assimilado, e além de não estar sendo assimilado, né, as pessoas queriam só o benefício dele, queriam usá-lo, queriam só os milagres que ele tinha para dar, só os sinais que ele tinha para dar. E ele se chateou. Há anos pregando ali, há tempo pregando, o pessoal ouvindo todo dia, mas não entendia. Isso é não ser assimilado. Ele olhou para os discípulos chateado e disse assim: e vocês? Ele falou para os discípulos dele: e vocês? Não querem ir embora também com os outros e me deixar sozinho aqui? Vocês não querem também virar as costas para mim e ir embora, acompanhar essas pessoas todas que não aceitaram a minha pregação e foram embora, viraram as costas? Aí diz a palavra de Deus que o Pedro respondeu, Simão, dizendo assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi o que eu li com vocês. Você entendeu? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Ninguém mais. Ninguém tem as palavras de vida eterna. Só Ele é o Salvador. Só Ele é a garantia de vida eterna para você. Um dia, todos nós teremos que passar para o outro plano. Todos nós. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, amarelo, tem que ir. E você precisa se preparar para entrar bem nessa nova fase da sua vida. Você está me entendendo? Na nova fase que nós vamos viver, essa terceira fase, você tem que estar preparado para isso, para poder entrar na vida eterna, para poder ir para o céu. E se você quiser realmente fazer isso, saiba, só tem uma pessoa que pode levar você para o céu: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se apegue a Ele. Busque Ele e viva com Ele, crendo acima de tudo que Ele é o seu Salvador. E tudo isso vai dar para você aquilo que é a maior bênção, o maior milagre, o bem mais precioso que nós podemos receber do Pai, de Jesus Cristo, que é a vida eterna. Amém? Então tome a sua decisão. Procure uma igreja amanhã e vá aceitar Jesus, vá tomar uma decisão com Cristo. Vá na igreja. Não procure Jesus só para resolver seus problemas, que ele fica triste. Mas vá lá para tomar uma decisão. E isso vai implicar exatamente em resultados fantásticos para você,
que é a vida eterna, e juntamente com essa vida eterna que chegam outras bênçãos também que te alcançam pelo fato de se tornar propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra Senhor significa dono. E quando você reconhece Ele como Senhor da tua vida, você está dizendo para Ele: eu quero que o Senhor seja o meu dono. E quando Ele se torna seu dono, até o diabo sabe que não pode tocar em você, porque você tem dono. E o seu dono passa a ser Jesus Cristo, depois que você toma a decisão, o reconhecendo como Senhor e como Salvador. Amém? Vamos orar? E se você quer tomar uma decisão, você pode tomar uma decisão aí e depois confirme na igreja amanhã. Pode tomar uma decisão agora. Você que está afastado aí, você que está longe, você que já foi tão ativo nas coisas de Deus, mas que está tão relaxado com respeito à sua vida espiritual. Abre os teus olhos, te envolve com Deus. Vai procurar amanhã uma igreja evangélica que pregue a palavra, vá lá e se reconcilie. Você que já sabe o que é Deus, o que é Jesus. Não adianta você andar por lugares que não são os teus lugares, por caminhos que não são os teus. Você é de Deus. Às vezes não tem nada a ver essas suas escolhas, essas suas opções. Não tem nada a ver com aquilo que você é, com a sua essência, a essência de Deus que está em você. Portanto, não fique relaxado com respeito a essas coisas, porque às vezes Deus nos chama numa hora que a gente menos espera. Então tome a sua decisão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu oro agora em favor dessa vida que me assiste, essa pessoa que está afastada, essa pessoa que perdeu o contato com Deus, com Jesus, essa pessoa que já foi tão ativa nas tuas coisas, tão dedicada, mas que agora não é nem a metade daquilo que já foi. Está aí no desânimo, colocado pelo maligno no coração dessa pessoa para fazer ele ficar desanimado, para fazer ele ficar procurando defeito nas coisas, para justificar os seus afastamentos. Para fazer com que ele encontre defeito na igreja, defeito em pastor, defeito em irmãos, tudo ele vê defeito. E isso é o maligno que coloca exatamente para que ele não se recomponha com Deus e perca a sua salvação. Espírito Santo, toca na vida dessa pessoa para restaurá-lo, no nome de Jesus, para que haja uma restauração. E aquele que tem protelado, Deus, que sabe que o Senhor está chamando ele, que já era para ter tomado uma decisão há muito tempo, mas que tem fugido de tudo isso, que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa, para fazer ele entender que ele é de Deus, que nele tem uma essência que vem de Deus, da qual ele não pode fugir. Que o Senhor possa resgatá-lo, trazê-lo, até mesmo aquele, meu Pai, que anda por lugares que não são os lugares dele ou dela, que o Senhor possa trabalhar para resgatá-los, que o Espírito Santo os alcance onde quer que eles estejam, porque eu sei que o Senhor não quer que ninguém se perca. Meu Deus, abençoa a vida dessa pessoa, aqueles que estão doentes, que o teu poder sarador venha sobre esse corpo, para repreender toda doença, para repreender todo o espírito de enfermidade, meu Pai, que seja repreendido em nome de Jesus do corpo dessa pessoa. Que o Senhor Deus venha abençoar esse lar, venha abençoar essa casa e essa família onde a minha avó está chegando, que toda perturbação saia dessa casa, toda desunião seja repreendida, toda presença de espírito maligno que possa estar causando vício, rebeldia, agressividade, violência, grosseria, toda obra maligna que tem causado miséria, escassez, nós repreendemos e ordenamos que saia desse lar, saia do meio dessa família, saia dessa casa, em nome de Jesus. E que essa pessoa que nos assiste seja abençoada, seja liberta pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no nome de Jesus. E que essa casa seja abençoada, no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom orar por você, orar com você. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, amanhã domingo tem culto nas igrejas quadrangulares de todo o Maranhão, de todo o Brasil, né? No Monte Castelo, logo cedo, tem 8h30 da manhã, tem a escola bíblica. Hoje, né? Domingo já. Às 10h30 tem um culto com oração pela sua família.
Às 17h30, 5h30 da tarde, também tem um culto Coração pela Sua Família, lá no Monte Castelo. E às 19h30 também tem um culto para Deus, Coração pela Sua Família. Eu vou estar lá no Monte Castelo no culto das 19h30. Mas de manhã, às 9h30 da manhã, eu vou estar aqui na Península, pregando aqui na Península, na Igreja Quadrangular da Península, que fica na Lagoa, em frente à praça de skate, às 9h30 da manhã e às 5h30 da tarde. Então, se você não tem uma igreja para ir, está convidado, viu? Nos visite. Quem sabe Deus não tem um plano com você na nossa instituição. Se não tiver, Ele leva você para outra, porque Ele vai ter em algum lugar um plano com você, para você se envolver nas coisas de Deus. Tá certo? Que Deus te abençoe, olha, e te dê realmente um domingo abençoadíssimo, no nome de Jesus. Fique em paz.